Ai, meu Deus do céu, ganha pouco, mas se diverte, né? Era só entrar a primeira pessoa pra gente poder cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos aqui na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Estamos muito gratos ao Senhor por mais uma terça-feira de culto de ensino, né? Está aqui comigo nosso querido pastor Evandro. A paz do Senhor, pastor Evandro. A paz do Senhor, pastor Luciano. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos aí. Paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, né, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, aprender com o Senhor, amém? É verdade, pastor, você não vai fazer uma oração para iniciar o culto ou quer que eu ore? Não, nós vamos orar, vamos colocar diante da presença. Inclusive hoje o ensino é um ensino novo, né? Mostra a revistinha, pastor. Capa. Lições bíblicas, o princípio divino em tempos de crise, né? É uma edição especial que a CPAD fez, né, por causa desse coronavírus aí. Então vai ser esta lição, e hoje nós vamos tratar da Daniel ora por um despertamento, né? A primeira lição desse trimestre aqui, que no caso seria o terceiro trimestre, mas só que eles não fizeram a revistinha do terceiro trimestre, eles fizeram uma edição especial, né, por conta dessa situação. Então isso é muito importante para nós, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de crise, um momento de estudar, né? E esse estudo vai nos despertar, este estudo vai nos dizer como nós devemos seguir, né, para ter a vitória de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E isso é muito importante, porque isso aqui é uma prática que as pessoas não vão mais orar, nos cultos de oração é Pedro, Tiago e João. Eu não falo né? isso, não Mas vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença, pedimos a Ti a direção do Teu Espírito Santo. Sim, meu Pai. Quebra toda a cadeia, toda a barreira. Senhor, venha de encontro à necessidade dos Teus servos, Senhor, quebrando assim toda a cadeia, todo o laço do inimigo. Senhor, abençoa, Senhor, esse estudo, com o ensinamento que vem do Senhor, Pai. Nós repreendemos, Senhor, toda a fúria do adversário, toda a obra contrária, em o nome de Jesus, né? Nosso pastor vai adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos engrandecer o Senhor com louvor. Aleluia. Adore juntamente conosco. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Eu errei, né, pastor? Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. Diga aí. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração.
Aleluia. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Jesus. Esse louvor é muito lindo, né, pastor Evandro? É. Esse louvor vem assim, eu lembro que quando eu era jovem, eu ganhei um CD da Cassiane, eu só ouvia Cassiane, não é minha conversão, só ouvia Cassiane. E agora, né, a gente ainda guarda a palavra aqui no nosso coração, né? Vamos continuar adorando ao Senhor com mais um cântico? Te adoro, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Diga, pastor Evandro. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência,
particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, amém. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Eu estava falando aqui com a pastora que eu vi a foto da Dora com o filho dela, né? Ele tá de bigode, tá de cavanhaque, né? A paz para ele aí, para o seu João, seu esposo. Que Deus abençoe aí os irmãos que estão aí nos assistindo. Hoje nós vamos... Só um minutinho, pastor. Hoje eu vou passar para o senhor. Eu quero estar aqui saudando todos os irmãos que a paz do Senhor, os visitantes que nos visitam hoje aqui na live pela primeira vez. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar só uma palavra que é o coração dos irmãos que está no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi o Senhor com alegria. Entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com gratidão, e em teus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Que esse salmo possa falar ao seu coração. Amém? Então agora nós vamos aqui, dando início ao estudo com o pastor Evandro. Pastor Evandro, tem que ter uma palavra. Tá? Amém, meus irmãos? Nós vamos estar estudando aqui os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É uma lição nova, está se iniciando agora. Nós vamos estar na lição 1, que diz assim: Daniel ora por um despertamento. Nós louvamos a Deus porque em meio a essa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, falta de emprego, cerceamento de irmos e virmos, a gente está passando aí, pessoas passando necessidade, pessoas se desesperando porque estão perdendo o emprego, as contas estão chegando e a situação se agrava. Então nós temos uns princípios básicos, que nós vamos estar tentando passar para os irmãos e tomando posse também, porque Daniel era um homem de oração, um homem cujo Deus estava na sua vida, e a gente vai aprender muitas coisas, eu acredito, com essa edição especial, porque está baseada sobre a Bíblia do Senhor, sobre a Palavra de Deus, e nós, de maneira nenhuma, queremos passar algo que não esteja escrito nas Escrituras, e que não venha te levantar. E às vezes a gente aprendendo no estudo, aprendendo com pessoas que estudaram, fizeram a revistinha, a gente poderia muito bem pegar aleatoriamente, mas nós decidimos seguir uma linha de raciocínio para a igreja, nossa, e para os irmãos que estão aí nos assistindo também, que possa aprender, se quiser mandar a sua pergunta, possa mandar, se quiser nos ensinar alguma coisa também, nós estamos aí para a glória do Senhor. Daniel ora por um despertamento. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. A verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu,
na terra e até contra os poderes malignos. Eu também creio. Né? O crente que ora, o crente que se dedica. Hoje nós temos um entendimento, eu também, eu vim descobrir que a igreja ela anda de joelho, não tem como a gente ver as maravilhas do Senhor se nós não dobrarmos os joelhos. Então, pessoas que não têm costume, né, de ver e ir nos cultos de oração, né, tem que começar a rever, praticar. Esse é um princípio que nos norteia, né, a ter uma comunhão com o Senhor, né, a engrandecer, termos experiências através da oração. Então aqui nós vimos aqui o ponto central. Precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento da igreja, né? Desta lição é o ponto central. Nós precisamos estudar a palavra e orar por um despertamento da igreja. Estudar aqui, meus irmãos, acho que para muitas pessoas sugere ser pesado, que você tem que entrar numa escola. Estudar aqui, eu quero traduzir para você: ler a palavra de Deus. Ler e orar, para que haja um despertamento, para que você venha se interessar por aquilo que está escrito, que o Senhor deixou para nós, para que nós tivéssemos vida. Então, tudo o que ocorre conosco, tudo o que ocorre no mundo, que está ocorrendo, nós sabemos que é a preparação aí para um governo só, uma situação só, igual a nossa Bíblia nos ensina. Verdade. Né? E a gente está vendo aí que a situação está caminhando para este fim. E nós, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nós sabemos, nós temos entendimento daquilo que vai acontecer, daquilo que está por vir. Né? Então que nós venhamos a estudar, a ler a Palavra de Deus, porque muitas vezes você não tem conhecimento porque você não lê, né? E às vezes as coisas não acontecem sobre a sua vida porque você também não tem uma vida de oração, né? Eu não digo que você tem que orar 24 horas, não. Todos os dias você tem que orar, todos os dias você tem que ler, né, um versículo, um capítulo, meditar nas santas escrituras do Senhor, para que você vá adquirindo esse hábito de você estar orando, de você estar, esses dias mesmo, né, nós tivemos oração, tivemos um monte, nós temos oração na igreja, e aí os irmãos me convidaram para ir no monte também, né? E a pastora falou: nossa, mas que tanto ora? Eu falei: minha filha, o negócio tem que orar, tem que orar. Tem que orar, porque se você não orar, irmão, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem, entendeu? A gente quer bênção de Deus, mas não ora, não fica só murmurando, né? Meu Deus, se meu Deus me desse, se Deus me der a graça. Põe o seu joelho e fala com o Pai: Pai, eu não sei orar, né? E aí você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. O objetivo geral é levar as pessoas ao despertamento, à oração, a comunhão com o Senhor. E objetivos específicos: apresentar os motivos que levaram a Daniel a ser despertado para a oração. Olha que interessante, nós precisamos ser despertados. Às vezes nós estamos, né, aí tá tudo bem, tá trabalhando, né, e a gente ora só na hora do almoço, e olha lá, né, que às vezes nem oramos, né, de manhã, mas tem que ter, quanto mais oração, melhor é. Como nós despertarmos para isso, nós vamos ter grandes vitórias, grandes experiências com o Senhor Jesus. Segundo, pontuar a resposta divina das orações, né? Das orações de Daniel. Ele obteve resposta. Quem ora obtém resposta. E 3, destacar o resultado de um despertamento vindo da parte de Deus. Porque tem coisas que só vêm da parte de Deus. Tem coisas que só vêm de cima. Não adianta a gente querer ir por outro caminho. Só vem através da oração, só vem através
né, de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós... Às vezes, irmão, no fato de você dobrar o joelho, não é que você, quando vai orar, você tem que dobrar o joelho, né? Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar... Tem pessoa que tem banho no joelho. Não, mas assim, né? As pessoas pensam, eu não consigo ficar ajoelhado. Não tem problema, irmão. Você pode sentar se você tiver... Convida Jesus para sentar na tua mesa. Fala, sente no sofá aqui, sei o que eu quero falar com o senhor. Tomar um café aqui, e Jesus. tal, né? E Deus vai, Jesus é vivo, vai te irmão. ouvir. Não é morto, não. Vai te ouvir. Amém? Nós vamos agora estar fazendo a leitura bíblica em classe, que está no livro de Daniel, né? Amém. 9, de 1 a 3, de 6 a 10, no capítulo 2, do 17 ao 19, e Esdras também, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém? Quer ler aqui? Lê aqui, filho. É melhor. Após a leitura, no final aqui dessa live, a gente vai fazer um clamor aqui pela vida da nossa irmã Antônia, que a Fernanda está pedindo oração. Pela nossa irmã Antônia, nós vamos estar orando por ela, né, pastor? Amém. Né, para não Amém. esquecer, tá? Vamos lá, Daniel 9, do 1 ao 3. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, ao qual fui constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com a oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber à casa de Ananias, Misael e Azaria seu pensamento. 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Esdras 1:1, do 1 ao 5. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregões por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou deu-lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todos o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazendas e com gados. O fará os dádiva voluntária para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantou os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Comentário da Escritura. Amém, meus amados irmãos? É um texto muito... É difícil. Muito bom, né? Se a nossa leitura não está afiada, nós gaguejamos, mas, aleluia, nós temos gosta, né, praticar, irmão, praticar. Eu, quando eu vou falar alguma coisa, eu leio 2, 3 vezes, assim, porque para mim se familiarizar com a palavra, porque tem palavras que a gente... né? Mas aqui nós vemos que Daniel, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, né? A nação dos Medos, o qual foi construído o rei sobre o reino de Israel, os caldeus, Daniel, ele entendeu,
pelos livros que já era, porque Israel foi levado cativo, né, para a Babilônia, mas só que estava nascendo um novo reinado. Nabucodonosor levou a Israel cativo, né, ficaram 70 anos, mas os medos persas, eles estavam com o seu exército crescendo, o rei Dário, né, e Daniel começou a orar ao Senhor para que, quando que fosse, que eles já poderiam retornar. E Deus levanta Ciro, né, um gentil, né, que ele não tinha linhagem judaica, ele era um gentil, mas Deus despertou o coração de Ciro para poder cumprir a promessa que o profeta Jeremias tinha falado, que eles iam retornar, né, para Jerusalém. A cidade destruída, né, mas eles iriam retornar. Então Deus levantou o rei Sírio, né, a qual chamou o rei Sírio meu pastor. Olha que interessante, né? Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, e ele levantou esse rei, levantou esse reinado para que o povo de Israel pudesse voltar para Jerusalém, para reconstruir, né, a cidade. E diz assim ainda, rei da Pérsia, né? O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, irmãos. Olha que interessante. Então ele falou: aqueles que quiserem vir, aqueles que quiserem retornar, né, para Jerusalém. É o endereço, né? Exatamente. E interessante aqui que no terceiro versículo aqui: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E eu sempre leio na Bíblia essa questão de pano de saco e cinza, né? A cinza nós entendemos que é alguma coisa que foi queimada, né? Mas o pano de saco aqui, mas que pano de saco? Será que é saco de estopa, saco de pano de prato? Saco? Não, eram peles de cabras, de bodes, que eles pegavam para levar algumas coisas, e eles colocavam por baixo, como resultando muita tristeza, sinal de humilhação. Era um costume do povo judaico, né, nessa época, para lamentação, para tristeza, para choro, para se indignar com a situação, né? Nós vemos vários reis aí que rasgaram as suas vestes e se cobriram de pano de saco, de cinza, né, e clamaram ao Senhor em jejum e oração, né, para que Deus atentasse para a sua oração, para que Deus viesse cumprir a sua promessa, né? E Daniel, quando ele soube disso aí, ele falou: olha, falou para os amigos dele: o rei está querendo, né? Então vamos entrar em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para ele. Eu vou orar, eu vou continuar ser a mesma pessoa. Eu vou orar, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante dos seus Deus, como também antes costumava fazer, né? Daniel foi lá, avisou os amigos dele, falou: o rei pôs um decreto aí, diz que é o seguinte, né? E para que pedissem misericórdia de Deus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então nós louvamos a Deus por isso. Cafezinho. Na escola bíblica eu sirvo café dos irmãos sem açúcar. Eles ficam bravos, mas eles tomam. Os irmãos vão querer aí. Você, os irmãos não gostam de café sem açúcar, eu ponho. Então Daniel, ele avisou aos seus companheiros que orassem. Então isso é muito importante, irmão. Isso é muito maravilhoso, quando se dedicar à oração por uma causa, por uma necessidade. Eu, quando estava na casa de recuperação, eu via chegar aqueles irmãos, né, ainda mais que eram ex-alcoólatras, né? E eles chegavam tremendo, chegavam todos inchados, machucados, e Deus falava: ora e jejua por a vida desse moço aí. Eu nem conhecia, nem sabia, aí passado 1 semana, 2 semanas, o camarada estava já com a família, já estava... Você nem reconhecia a pessoa,
né? Então, às vezes a gente fala, não, eu vou orar e jejuar por mim, que eu preciso, né? Mas às vezes você orando e jejuando por uma pessoa, você é abençoado também, né? Vamos aqui para o comentário, para a introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Olha só que interessante, né? Não importa o lugar que você esteja, desde que você não se misture, né? Talvez você fala, não, mas é o lugar que vai te influenciar. Não, é você que vai influenciar o lugar. Nós temos a congregação lá, que ela está lá para quê? Para influenciar ali o bairro, os vizinhos, a redondeza onde nós estamos, para anunciar a palavra de Deus. Então Daniel, ele foi levado, né? 15 anos de idade, imagina só um garoto, um jovem, né? Então, mas mesmo assim ele se chegou numa posição elevada na Babilônia. Aqui no primeiro tópico aqui diz, Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, né, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Ele não tinha como saber quando era para vir, quando não era para vir, mas ele estava, através dos livros, ele já estava prevendo que já era o tempo chegado de voltarem para Jerusalém. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, olha só, e orou com perseverança, para que esse dia chegasse, para que esse dia Deus completasse a promessa que fez através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias falou tanto, olha, vocês, aquele que ficar quieto, aquele que não reagir, esse vai viver. Mas aquele que tentar fugir, aquele que tentar lutar, vai morrer a espada. Então Jeremias, ele era o profeta ali que ele falou, olha, vocês vão ser levados cativos, e vocês vão ficar lá 70 anos. Olha que situação. Mas Daniel começou a orar, cobriu-se de pano de saco, cinza, e a jejuar por esta causa, com perseverança. Primeiro tópico aqui, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Olha que interessante. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo de um modelo para os crentes de todos os tempos. Era um modelo. Amém? Ele era um modelo. E você está fazendo o quê? Está me atrapalhando. Está me atrapalhando. Tá bom, continua. Então, pelo amor de Deus, me ajuda. Daniel não se misturou. E vivia conforme a sua consciência. Não podemos trair a nossa consciência. Amém? Ele sabia que ele era separado, que ele era santo do Senhor. Deus servia ao Deus de Israel. E é tanto que lá você vê que o eunuco chegou lá e falou assim, olha, vocês vão comer do manjar do rei. Vocês vão beber do vinho do rei, da mesa do rei. Só coisa boa, picanha, chuleta, arroz com bacon, etc e tal, Coca-Cola. E ele falou, não, eu não quero, eu quero, vamos fazer um teste aí, eu quero legumes e água. Pode ser? Ele não se misturou, ele não comeu da mesa do rei. E às vezes o ser humano é tão assim que quando a gente chega num determinado patamar, você chega numa empresa, você chega numa igreja com como que se diz? Uma maior probabilidade de pessoas mais esclarecidas, mais, elitizada. Você às vezes se esquece que você é um cristão, às vezes você se esquece que você representa
o Deus vivo, o Deus de Israel, né? E começa a se misturar, não, entendeu? Né? Então, eu, no meu serviço, às vezes eles falam, vamos fazer a comemoração, vamos lá no barzinho, com karaokê, cantar e nós bebe. Eu falei, eu vou, né? Mas quando chega no dia eu falo, eu não vou, cara, porque eu não vou cantar karaokê lá, né? Eu não vou beber. A mulher não vai deixar, né? Entendeu? A esposa vai ficar brava. Vai. Entendeu? E eu não vou me sentir bem porque Não eu estou queira me num ver bar, brava. assim. São os amigos do trabalho, amém. Glória a Deus por isso. Mas eu não procuro misturar as coisas, Nossa, né? Maurício, tá Eu louvo a Deus e glorifico o nome do Senhor. Por isso, que é a minha consciência, né? Às vezes eu falo, não, eu vou lá, eu vou... Aí, né, chega uma pessoa, você não é da igreja? Você pode ver, quando você vai num lugar assim que é meio esquisito, meio... Você não estava na igreja? Fala, não, eu tô, mas o que você está tipo, fazendo aqui, né? Então a gente tem que vigiar Mas, nesse pastor sentido. Evandro, realmente é uma luta, porque a gente passa por tantas situações e parece que o que está lá, o ímpio, o que está lá do outro lado, parece que a vida dele é melhor, não tem problema na vida dele, né? Ele está cercado de amigos, ele está cercado de conhecidos, mas a Bíblia vai dizer em Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele escutará, né? Então eu creio nesse provérbio. E às vezes nós estamos assim, o adversário ele cria tantas situações para nos calar, para tirar a gente da consciência cristã e trazer a nós insensatez, loucura mesmo, para a gente cometer, porque cometeu a primeira, irmão, você não consegue retornar, é difícil. É difícil você retornar a fazer as mesmas práticas que você faria diante de Deus se você acaba tocando naquilo que é imundo, né? Daquilo que o Senhor está longe, daquilo que o Senhor abomina. Então, nós temos que realmente todos os dias pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar uma consciência cristã. Uma consciência de quem nós somos e para que o Senhor nos quer e o propósito de Deus nas nossas vidas, para que nós não venhamos pecar contra Ele, né? Como o louvor que nós cantamos, né? Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Sim. A palavra diz lá em Provérbios que o tolo, ele vê o buraco e vai em direção ao buraco. O prudente, ele vê e desvia. Então a gente tem que ter esse discernimento. Das ciladas, né, pastor? Né? Então a gente não deve deixar a nossa consciência ser traída, né? Você sabe que você serve a Deus, que você pratica uma fé cristã, né? E você tem que estar na posição. O segundo parágrafo aqui, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Eu estava lendo essa matéria hoje, esse estudo, e eu fiquei muito impressionado porque com a verdade. E esse estudo também tem uma história que ele é uma reedição. Esse estudo aqui foi feito em 1994, acho que 27 anos atrás, né? E eles reeditaram, 27 anos atrás. Serve para hoje. E serve como uma luva para os dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivenciando. A palavra é viva, né, pastor? Você vê como que é as coisas? Então eu vendo o pastor ministrando o porquê dessa edição especial, o porquê dessa resolução, porque eles acharam, né, a CPAD achou melhor colocar isso, porque é um dos momentos atuais para as nossas vidas. E diz assim, né? Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração, né? E aqui eu frisei aqui, somente visitam de vez em quando um culto de oração, né? Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Então, a gente vê culto de ensino, as pessoas não dão muita ênfase. Culto de oração também Pedro, Tiago e João, né? Então, as pessoas não frequentam esses cultos. Quando é culto de libertação, quando é culto de
campanha, tal, lota, as pessoas querem bênção, mas a bênção só vai chegar se você se dedicar a uma vida de oração, se você ir no culto de oração também, né? Uma vez eu fui numa igreja, eu acho que o nome era Fogo Pentecostal, muitos anos atrás, era novo convertido, e eu fui lá, eu vou nessa igreja aí, porque eu vejo o irmão orando lá, e eu fui lá, 3 horas de oração, irmão. Eu já estava Já não tinha mais argumento. Não, e aí o pastor lá, o dirigente, ele estava todo molhado, o paletó, e eu olhava assim, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, porque eu falei, aí eu entendi, hoje eu entendo por que ele era um homem de oração. E eu fiquei eu tenho essa imagem até hoje, e eu falo comigo mesmo, eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter uma comunhão com Deus, porque através disso nós vamos combater. Né? O inimigo ele está ao derredor aí, tramando ciladas, usando pessoas, né, para disseminar o mal, para disseminar a discórdia, e se nós não tivermos em oração, nós não tivermos ligados com o Senhor, nós acabamos caindo nessa, por ciúmes, porfias, por outras situações aí, nós irmão aí, e a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Né? Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de constante de oração, não dizendo assim, irmão, que eu oro, não, irmão, eu preciso melhorar, eu preciso cada vez mais me apresentar diante do Senhor, para que a carne não venha prevalecer, né? Porque quando se fala em oração, amém, irmão, eu vou lá, mas a gente, às vezes, o culto começa 7h30, mas 7:45 eu estou chegando lá. Eu era assim, a oração, as irmãs oram lá 1h30, não, eu vou chegar um pouco, não, que nem já vigília. Meia hora. Chegava 1h da manhã na vigília. Vou orar só meia hora só, né? Aí o pessoal, leva o irmão, estava orando, né? Mas Jeová me pegou, né? Jeová me pegou e falou, pegou não, a vigília, cara, a vigília entra na oração. Mas eu não tenho argumento, tem argumento para você orar uns 2-3 dias aí, se você quiser saber, né? Tem as nossas autoridades, tem os missionários, tem aquelas pessoas que estão padecendo fome, né? Então, meus amados irmãos, perseverar. E tem vários tipos de oração de guerra, oração de confissão, oração, e a gente vai aprendendo tudo isso, porque tem às vezes que você tem que levantar e guerrear e mandar esse mal embora da sua casa, mandar esse mal embora da sua vida, você entendeu? Se colocar na posição, porque Deus nos deu poder e autoridade para esse tipo de situação, né? E às vezes nós ficamos 6 horas por mim, apresenta lá na oração. Eu queria tanto ir, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Isso é uma desculpa, irmão. Né? Se envolve na oração para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Né? Se envolve na oração para você ter experiências com Deus, para que Deus mostre que verdadeiramente Ele está com você. Então, através da oração, nós tivemos várias conquistas e o nome do Senhor foi glorificado. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Onde está isso? Romanos 12:12. Né? Acopiando aqui o link, né? E terceiro subparágrafo, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia, né? Deus, através da oração que nós vimos aqui, ele muda situações, né? Ele muda país. Nós vemos, tem países aí que eles se voltaram para Cristo pelos princípios cristãos, em oração, em jejum, e são países prósperos, são países que você entra lá, a mortalidade lá é pequena, a situação lá é diferente, irmão. Por quê? Porque eles adotaram princípios cristãos. Se nós uma vez dizemos que somos cristãos diante de Deus, né, que servimos a Deus, nós temos que ter os princípios em nossas vidas, os alicerces, que é a oração, o jejum, né?
e consagrar a nossa vida ao Senhor. Daniel, ele procurava se separar, se consagrar, ainda estando lá na Babilônia, ainda estando vivendo no meio daquela situação toda, com aqueles manjares, com aquelas festas, bebidas e etc e tal. Jovem, mas ele estava lá. Então, por isso, a gente tem que ter uma boa leitura dos fatos, que nem aqui da Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos persas. Né? O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital. Nabonido era filho de Nabucodonosor, né? Seu filho, Belsazar, estava na capital da cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus. Então, a gente sabe dessa história aqui, né? E de repente, todos os convidados beberam, né, nesses coisas da casa do Senhor, nesses cálices, né? E houve então uma intervenção divina aí, porque as coisas de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né? O rei viu que dedos de uma mão de um homem escreviam na parede de fonte do castiçal, e acabou-se a alegria da festa, né? Os joelhos do rei tremiam, sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel, né, porque a mãe de Belsazar falou, no tempo do reino de seu pai, tinha um homem aí, tal de Daniel aí, que ele revelava, ele interpretava, e trouxeram Daniel à presença dele. Ele, pois bem, eu vou falar para o senhor o que está acontecendo aí, eu vou falar para o senhor o que Deus está mandando te dizer, né? E Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar e os caldeus. Olha que interessante, né? Daniel, um homem de oração, um homem chamado homem de Deus, ele interpretou, falou, cara, você mexeu onde não deveria mexer, né? Você fez o que não deveria fazer. Naquela mesma noite, ele veio a falecer. O segundo parágrafo aqui é a resposta à oração de Daniel, né? Daniel havia orado, né, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer a este lugar. 29:10. Amém? Então, nós vemos aqui que Daniel, ele sabia, aleluia, da promessa de Deus. E quando nós temos promessas de Deus, por exemplo, você recebe uma promessa que você vai mudar, que você vai para outro país, ou que você vai trabalhar num grande lugar, nós temos que buscar em oração isso, nós temos que colocar isso diante de Deus. Senhor, se a promessa é do Senhor, que venha se cumprir. É aqui, filho. Se a promessa do Senhor venha se cumprir sobre a sua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá bom, mas deixa eu ver um negócio aqui. Você não explicou isso aqui, ó. Eu acabei de falar, amor, tudo isso aqui utensílios que eram consagrados a Deus, sagrados a Deus, para participação de orgia, para participação de glutonaria e de bebedice. Então, muitas das vezes, nós temos que... E hoje, eu não toco nesses utensílios, eu não faço esse tipo de coisa. Mas, às vezes, nós pegamos os utensílios da casa do Senhor de uma maneira, um coração como? Com o coração também da mesma forma. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, né? Hoje nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da salvação, onde a gente pede perdão ao Senhor, nós clamamos pelo sangue, o sangue nos purifica. Nós temos isso porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, eu posso praticar um ato agora aqui, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar, porque a palavra dele diz que ele é Deus perdoador. Claro que eu vou pagar o preço por esse pecado, claro que a consequência virá, porque nada fica em vão e nada fica oculto, e Deus, ele é justo. E o próprio Isaías já disse que ele é 3 vezes santo, né? Então Deus, ele não compactua com o pecado.
Então, muitas das vezes nós estamos em pecado, pecado no nosso coração, aqui, escondido. A aparência até é real, porque esse menino que fez esse filho desse rei, ele tinha linhagem real, ele era um príncipe. Então, a aparência de príncipe, a aparência é de filho de Deus. Só que o coração está corrompido, o coração está visionando outras coisas. E nós temos o Espírito Santo que sonda e esquadrinha nosso coração. Por isso que nós temos que vigiar. Quando nós vamos tocar em algum utensílio da casa do Senhor, nós temos que vigiar. Quando nós vamos tocar em fazer a obra do Senhor, quando nós vamos pegar no cálice da casa do Senhor, quando nós vamos ingerir o pão da casa do Senhor e falar e fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. E o homem avalia-se a si mesmo. Então a gente faz uma avaliação no nosso coração, ver se nós somos dignos nós não somos, mas nós temos o dever de pedir perdão a Deus, clamar pelo sangue e procurar não fazer mais. É assim que tinha que ser. Talvez esse menino ele praticou todo ato de abominação. E Deus falou assim, filho, agora o teu reino vai ser dividido e você vai ver quem eu sou. Tem momento que Deus revela quem ele é. E quando uma coisa eu ouvi é verdade, né? Quando falaram para Davi, você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Ele falou, não, vou cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso. Mas olha, ai daquele que cai na mão de Deus, porque não tem salvatória, não tem como a gente clamar. Deus está tratando, e quando Deus trata, o negócio é estreito. Por isso que nós temos que vigiar. Quando nós vamos fazer algo, é melhor falar, pastor, hoje eu não estou em condição, sentar e se calar, ou falar para o pastor assim, vou fazer e vou ver como é que tá eu aí. Aí você põe na balança. Então, muito cuidado. Até quando vai ter uma oportunidade, tudo nós temos que ter muito cuidado, porque as coisas de Deus, elas são santas, irmão. Então, a partir do momento que você se está disposto a fazer, você tem que entender que você está servindo um Deus que ele é santo, ele é separado. Ele simplesmente não compactua com o pecado. Amém? Nós vamos para o tópico 1 aqui. A Bíblia relata o que realmente aconteceu, né? Então, isso aqui é resposta de oração de Daniel. No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo assim, diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem é em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Né? Interessante, né? O Senhor despertou o espírito de Ciro, né, para fazer esta obra, para levar o povo novamente para que reconstruísse o templo. Nessa época, nós bem sabemos, Ageu falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, usou Esdras, usou Neemias, né, para esta reconstrução. Então uma coisa muito gloriosa, mas Deus ele sondou o coração, ele despertou. E às vezes nós não temos forças, às vezes, irmãos, para orar, nós não temos esse despertamento. O que eu quero que você entenda com isso é que peça para Deus despertar o seu coração, o desejo de você ler as Sagradas Escrituras, o desejo de você estar orando, né? O desejo de você estar se aprofundando nas coisas do Senhor, né? Porque eu tenho a certeza que Ele concederá aquilo que você está pedindo conforme a vontade dele, porque a Bíblia diz para nós erramos por não examinar as Escrituras. Então muitas das vezes nós estamos na igreja e nós pensamos que o fato de nós irmos aos cultos, estarmos na ceia, cantarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, tal, mas além disso nós temos que ter uma vida separada, uma vida santificada para com o Senhor, né? Porque aquele que mentia não pode mentir mais, aquele que roubava não pode roubar mais, aquele que, né, fazia outras coisas não pode fazer mais, né? E às vezes você diz que é cristão, mas continua ainda fazendo intrigas, mentindo, com inveja, com determinadas. Então a oração, quando a gente entra
nesse manto de oração, nós depositamos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Todas as nossas fraquezas, debilidades da nossa vida, porque nós não somos perfeitos. E Deus, Ele ouve, né? Ele responde. E isso que é o interessante, né? E ontem eu recebi uma ligação de uma amiga minha e ela falava justamente isso. Ela falou assim, olha, nós só vamos conquistar as nossas vitórias orando. E ela falava que sentia forte, assim, Deus falando com ela. Ela falou assim, não, senti falar isso pra você. É orando, porque o adversário, ele vai criar diversas situações para nos calar. Aí ele traz uma intriga em casa, uma briga, aí eu vou orar, o cara tá aí, vai ver orando, né? Aí ele traz um problema particular para entristecer nosso coração, para dizer que nós não temos forças. E ela falava assim para mim, não deixa o diabo te calar, porque se o diabo te calar, ele vai vencer, e ele não pode vencer. E aqui em Efésios 3:20 vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, às vezes a gente está pedindo a salvação da nossa família, de um doente querido, em oração, e aqui a palavra vai dizer que ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos. E é por isso que muitas mulheres, pastor Evandro, às vezes clamam a Deus para pedir uma salvação para o marido, e aí Deus transforma o rapaz num obreiro, transforma num presbítero, num evangelista, num pastor. Quer dizer, além daquilo que você pediu em oração, o Senhor vai trabalhar, vai fazer, porque o poder que opera em nós é poderoso. Então esse poder tem que estar ativado. E como ele vai ser ativado em nós? É a gente vencendo as adversidades da vida, porque esse poder é muito maior do que qualquer situação que ocorre nesse mundo físico ao qual nós vivemos. É claro que vai ter alguém que vai pisar no teu pé, é claro que vai alguém que vai falar de você, é claro que alguém que vai vir com palavras pessimistas na tua vida. É óbvio que todas essas coisas vão acontecer, mas você precisa vencer esses sentimentos de verdade e deixar o Espírito Santo de Deus mover para que a sua boca se abra e você veja a ação de Deus que opera em ti. Olha que coisa linda, opera em nós. Coisa linda, irmão. Quem somos nós para Deus operar? Nós somos meros pecadores, homens, que erramos todos os dias, mas o poder dele opera em nós. Então Deus quer fazer o poder dele ser operado na minha vida e na tua vida. Então não se cale, no nome de Jesus. Segundo tópico aqui, conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, né? Essa promessa, né, englobava o quê? Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Amém? E receberam a permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio, né? Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Isso é a profecia de Jeremias que foi cumprida, irmãos. Né? Então, os homens de Deus, eles falavam segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E ele era uma pessoa que ele chorava muito, porque ele era incompreendido, porque ele pregava, ele falava e ninguém dava crédito a ele. E esse cativeiro da Babilônia, ele foi muito terrível para os judeus. Foi um momento muito antes dos campos de concentrações, aqui na época do nazismo, né, de todo esse horror que os judeus passavam. Um dos períodos mais terríveis para os judeus foi na Babilônia, né? Então eu acredito que era uma mistura de sentimentos para aquele povo. Essa promessa se cumprindo, eles poderiam edificar um templo, poderiam ser livres para adorar a Deus, e vindo também todo aquele holocausto, aquele sofrimento que eles passaram ali, né, para chegarem até aqui. Nada é fácil, né, pastor Evandro? Há uma revelação de Deus aqui, né? Trouxe ao meu coração agora. Você, nessa época aqui nós estávamos falando do povo de Deus que habitava em Jerusalém. Hoje, nos nossos dias, nós somos este povo que habitamos em Jerusalém.
E os profetas vêm, se levantam entre nós e falam: olha, ore, desça, né? Volte para o Senhor, faça a obra do Senhor, porque senão a Babilônia vai vir e te levar cativo. A Babilônia o que é? É um mundão. Entendeu? Nós não oramos, nós não jejuamos, nós, né, achamos que estamos fazendo muito ainda em comparecer ao culto de domingo ou de sexta, né? A gente acha que está fazendo muito e nós estamos sujeitos a ser levados cativos. Quantos têm sido aí que você via pregando, você via glorificando a Deus, sendo usado poderosamente, e hoje você vê o camarada, ele está parado. Ele está, tanto homem como mulher, né? Os filhos criados na igreja, às vezes. Então, nós temos que viver em constante oração. Verdade. Para que nós não sejamos levados cativos no dia de hoje. Quantos estão sendo aí, eu não vou na igreja, né? Por causa do coronavírus. Irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, né? Se nós estamos indo para a igreja, né? Você adoece do coronavírus lá e morre, você vai para a glória. Em nome de Jesus, né? O que pode ser pior do que isso? Mas eu não quero morrer, mas todos nós vamos morrer. Então a nossa fé, ela tem que ser ativada, a nossa fé, ela tem que entender que o inimigo, ele ainda está aí, né, ceifando vidas, tirando vidas para a Babilônia, aprisionando. Quantas pessoas estão lá na Babilônia, aprisionadas, bebendo, fumando, usando drogas, prostituindo? Agora eu estou vivendo, agora eu estou livre, agora eu estou... Mas na verdade estão na Babilônia, estão aprisionados, né? E só o poder da oração, né? Eu tenho a certeza que se você tem alguém que está na Babilônia, você está orando, e quanto mais você orar, mais Deus vai trabalhar, e uma hora você vai ver essa pessoa retornar para Jerusalém, retornar para os caminhos do Senhor e glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Lembrando que também muitos irmãos, e também pastores que foram aí cometidos dessa pandemia, desceram à sepultura, talvez não poderiam também estar indo nas suas igrejas devido às restrições, e também não obteram assim, esse livramento de serem adoentados. Mas o livramento de ir para o inferno, eu tenho certeza que obteram. E eu creio sim, se são servos de Deus, o Senhor levou para a glória. Mas nós, irmãos, que estamos aqui nessa live, nós estamos vivos ainda. E nós temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou até aqui, o Senhor nos ajudou. Então, se às vezes você não tem motivo para orar, você já pode ter motivo para agradecer, porque no teu pulmão tem ar aí. Tópico 3 não, parágrafo 3. Tópico 3, né? O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, né? Olha aí que tremendo. Desperta, Senhor, a tua igreja. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, talvez por meio do seu contato com Daniel, né? E que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava, né? Daniel foi a ponte para que ele fala, poxa, esse camarada, ele tem um espírito excelente, ele tem um espírito desse Deus que ele serve aí. Então, com isso, Deus também tomou o espírito de Ciro, né? Nós temos aqui algumas coisas que Ciro fez. Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição, né? Nabucodonosor era grande, aquela árvore bonita que fazia sombra aos outros, né? Mas ele foi comer capim como um animal, né? Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem seja a majestade de Deus, sentindo a sua pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Olha só, isso aqui é muito interessante, eu achei muito lindo isso aqui, irmãos. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza.
né? Hoje nós vemos pessoas, né, imponentes, pessoas arrogantes, pessoas que e a gente cheio de Deus, cheio de... Não, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa fragilidade, que nós não somos nada, e reconhecemos a grandeza do poder de Deus, Deus opera maravilhas no nosso meio. Nós não temos mérito nenhum, irmão. Você pregou uma palavra boa, Deus usou sua vida, não sei o quê, pela infinita e bondade e misericórdia de Deus, irmão. Não posso tomar esse mérito para mim, dizer, não, é verdade. Não, irmão, eu tenho que descer cada vez mais, né? No sentido da minha pequenez, do meu pecado e da minha baixeza, né? Quem de nós é digno? Quem não estamos à altura, mas a misericórdia, quando o Espírito de Deus toma o seu coração, toma a sua vida, é muito gostoso, é muito gratificante. Lembrando da salvação de Saulo, né? Saulo, ele disse para o Senhor aqui no Atos 5, né? Ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Aí o engraçado que no versículo 6 fala que ele tremeu e ficou atônito diante dessa majestade. Você está copiando meu rascunho, né? Cadê seu rascunho, pastor Evandro? Saulo assolado. Pastor, eu estou seguindo na... Vamos, solta a linha então. Não, meu Deus do céu, é difícil. Tenta ajudar. Não vou participar mais não, viu, pastor? Não, mas está certo, ela está certa com o raciocínio. Está certo, porque Paulo ele não assolava aí, perseguia, fazia, desfazia, mas quando encontrou Jesus, o que aconteceu? Ele não era o grande? Ficou pequeno. Então, ele não fazia, ele não era... E foi transformado. E era serviço de Deus, não é? Porque eles falavam que fazia? Era, em amor. Você vê, irmão? Eu estou ao serviço de Deus. E às vezes a pessoa está tão na ignorância, né, dos seus pensamentos e conhecimentos, que ele faz o errado achando que está fazendo o certo. E às vezes a gente tem que realmente pedir para o Senhor tolerância no nosso coração, porque eu acho que a pessoa ela não enxerga que ela está fazendo errado. Ela acha que ela está sendo uma amiga, ela acha que ela está sendo, como é que fala, um orientador, mas não está sendo isso. Ele aí acaba confundindo as coisas. E Saulo, ele falava, não, eu sou cristão, eu sou até tutano, estou fazendo a vontade de Deus. Eu protejo Roma, né? Eu protejo aqui essa cidade, então aquilo que me mandam fazer, os caras estão falando que está certo, então está certo assim. Então vamos lá matar. Quem é que prega a fé cristã? E aí, Jesus falou, ai que coisa interessante, né? Quando perseguem a nós, perseguem a Cristo, né? Então, quando perseguem a você, cristão, estão perseguindo ao Jesus que está em ti, né? O grande que habita em ti, o poder que opera em nós. E aí, naquele momento, ele ficou atônito, irmão. Ele tremeu. Um homem que era... Ele só pode dizer assim, né? Quem és, Senhor? Né? E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso é uma realidade muito interessante, está em 1 Coríntios 12, 3. Eu lembro que quando a gente estava na casa de recuperação, às vezes manifestava demônios, possessões lá, e às vezes era vários, né? Então você expulsava aquele e a pessoa não estava liberta. Aí nós falávamos assim, então diz que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. Cego, falava, sai em nome de Jesus, porque o diabo não admite essa fala. Então é uma coisa que eu aprendi, né, em casa de recuperação, com a doutrina da palavra, que ele não admite que Jesus Cristo veio na terra como carne. Ele não confessa, homem, né? Não confessa. Jesus Cristo é o Senhor. Então, e nem diz que é o seu Senhor. É interessante isso. Então, que nós venhamos a estar aprendendo, né? Ciro também teve uma experiência com Deus, que é santo. Olha só que interessante isso. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, o mesmo sendo esses vasos muito valiosos, que eram de ouro, tal, etc., né? Ele queria voluntariamente devolvê-los. Aí é que nós falamos de Belsazar, né? Que eu queria deixar chegar aqui para mim. Que era o governador. Não, Belsazar era o filho do rei Nabonido, que veio de Nabucodonosor, e ele bebeu,
estava bebendo, chegado a alta hora da festa, da madrugada, ele falou, traz lá os vasos da casa lá de que meu pai pegou, do povo de Israel. E eles começaram a beber. E disse que uma mão com os dedos escreveu lá, Tekel, Tekel. Mas isso foi com Namonido, que falando. Belsazar. Ah, foi Beltazar, então? É porque você leu aqui, eu achei que tinha sido o tal do Namonito. Namonito é pai dele. Então, eu achei que tinha sido com o pai dele isso, a história. Foi com ele. Foi com Belsazar. Ah, então eu que confundi. aquela mão escreveu na parede, Menel Tarparsim. Passado de você foi esse reino. Né? Nós vemos aqui. Bom, eu não vou achar agora aqui. Passado de você foi esse reino. E na mesma noite ele morreu. Né? Então Deus, ele é santo, irmão. E aqui o rei Ciro, ele queria devolver, era muito valioso, ele poderia vender, fazer tesouro, mas não, ele falou, não. Você vê quando o Espírito de Deus toma um homem, toma o coração ele do começa homem, a ser justo. Ele começa a ser justo, justiça, né? Não como Belsazar, que escarneceu da glória de Deus, né? E eu anotei aqui um negócio, Deus ergue mãos improváveis para abrir a porta. Eu creio. Para que a sua vontade seja feita. Imagina, irmão, você está lá bebendo, lá, aquela, né? E daqui a pouco você olha assim, vê uma mão escrevendo. E ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia, os magos, que atormentou ele, né? Então, ele tribulou, acabou a festa. Diz que aqui, como nós lemos, diz que acabou a festa, né? E Deus estava falando, você já era, cara. Você está pensando que eu sou, não tenho poder, que eu não sou santo? Você blasfemou contra mim. Então, passado de ti foi o reino. Já era, foste colocado na balança e foi achado em falta. Então, aquela mesma noite ele morreu. Então, Deus ergue mãos improváveis para abrir a porta que você necessita, para a vontade dele seja feita, irmão. Eu quero deixar você pensando nisso aí. O que Deus pode usar a mão dele para ao seu favor, né? Seja uma porta de emprego, seja algo da sua família, algo, não sei, ministerial, que só Deus pode usar a mão dele e usar pessoas para te abençoar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Uma intervenção divina, né? Uma intervenção divina. Foi a mão lá, falou, você está de brincadeira? Pera aí, ó. Aqui, eu vou escrever para você ver, para você nunca mais esquecer, né? E o segundo subparágrafo que diz, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Isaías 45:1, né? A pastora vai ler aí. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamado de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Dê aí, pastor. Vou ler, tá? 45:1. Vou ler o 2 também, porque eu gosto de ler o 2. Vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e discernir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, a quem chama pelo teu nome. Que maravilhoso. Quem não gosta de Isaías 45? Não é maravilhoso isso? Né? Diga amém aí. O nome do Senhor é glorificado, irmãos. O nome do Senhor é bendito. Sim. Louvado seja Deus. Né? E o rei Ciro, ele foi abençoado por esta atitude, porque Deus tomou o seu coração, Deus o escolheu. Porque ele não teve uma atitude egoísta, né, pastor Evandro? Uma atitude... Quando o Espírito de Deus habita no crente, há justiça, há quebrantamento, há mudança, há muitas e a honra, coisas. E a honra. E assim, né? Mas pastor, entenda, tava lá, sob o domínio dele. E podia fazer realmente o que ele quisesse com aquilo. Ele tava, como se fosse assim, o dono não reclamou, é meu, não é? Achado não é roubado. Mas ele não, ele decidiu
fazer essa atitude. E eu creio que não foi por ele não, irmão. Foi pelo Espírito Santo de Deus. Né? Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa também nos despertar. Como despertou esse homem. Olha que coisa linda. Despertou ele a fazer o que era certo, o que era reto. E na vida dele houve honra. Honrarias, irmãos. Na vida dele houve prosperidade. E é o que o Senhor quer fazer conosco. Não é diferente de Sírio, nossas vidas. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos levante. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus convença os nossos corações do erro, do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Quando nós permitimos essas coisas e deixamos o Espírito Santo de Deus nos limpar, nos conduzir, mesmo que nós vamos falhar, porque nós somos falha, a Bíblia fala isso, mas quando nós nos permitir Deus trabalhar na nossa vida, a gente se torna uma pessoa justa, a gente não quer o que é de ninguém, não, porque a gente sabe que o que é nosso vai vir nas nossas mãos, e a gente acaba também, irmão, tendo honra de Deus. E às vezes por isso mesmo que eu falo, não dá para ter mais o gato net na casa, porque Deus não se agrada. A gente aprende. Eu lembro do irmão que ele comprava vários DVD pirata. E aí um dia Deus falou com ele e eu via ele na locadora indo. Aí eu olhei, encontrei, vai ter ele na locadora? Porque naquela época todo mundo comprava TV, coisa pirata. Ele falou, não, irmão, é pecado. E aquele irmão estava certo. Então, tem honra de Deus na vida dele. Por isso, e às vezes nós temos que agir o que é certo, irmão. Às vezes parece que vamos estar perdendo. Parece que o diabo coloca assim, você é trouxa, todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos separados, nós somos santos. Deus nos chamou para ser santo. Nós não somos todo mundo. Então, realmente, você quer a honra de Deus na tua vida? Então, desperta. Desperta como Sírio despertou. Medita como Sírio nessa passagem, Isaías 45. Em Esdras, onde foi o levantar deste homem, medita nessa palavra, irmão, aprenda com o testemunho deste homem, né? Eu vou passar a levar o testemunho deste homem na minha vida, né? Que nós possamos também nos levantar como Daniel também, em oração, querendo voltar para casa, querendo voltar a ter a liberdade de adorar a Deus no templo que vai ser constituído por Ele, como foi prometido. Então que nós possamos nos levantar também para ter força para buscar o Senhor. Mas talvez você está totalmente enquadrado. Pastor, eu estou fazendo o que é justo. Pastor, eu estou fazendo aquilo que é reto. Eu tenho procurado orar, eu tenho procurado me levantar. Então, nas suas orações, irmão, apresente aquele que você sabe que está enfraquecido. Fala, Senhor, desperta o teu servo. Levanta ele. Traz sonhos revelatórios para o teu ungido. Traz sonhos proféticos, levanta ele desse marasmo e traga ele para viver debaixo dessa maravilhosa luz. Tira a cegueira dos olhos. Você também é intercessor da tua casa, você é o intercessor da tua família, você é o intercessor da sua igreja, você é o intercessor do teu bairro, da tua rua e daqueles que estão ao teu redor. E se não tiver ao teu redor, Deus te leva em oração lá para a China, lá para o Japão, lá para o Nepal, lá para a Suécia. Deus te leva para despertar aqueles que estão no sono, aqueles que estão dormindo. Deus te leva e Deus te levantou para isso. Amém, pastor? Amém, meus irmãos? Que vocês possam entender que nós, como os pastores, oramos para o despertamento da igreja, de alguns irmãos, na oração, né? Porque eu acredito que se toda a igreja, um exemplo, toda a igreja tiver um culto de oração, Deus vai fazer milagres e maravilhas. Eu creio. Porque nós se voltamos para o Senhor. Mas agora, enquanto nós não chegamos a esse ponto, nós vamos com Pedro, Tiago, João, já está vindo já também outros também, graças a Deus, né? Que antes era só Pedro, Tiago e João. Mas agora... Mas tem um fluxo bom até. Não, agora está despertando, mas através do quê, irmão? Da oração. Da oração. Nós estamos lá, ainda que nos falte palavra, ainda que nós estejamos cansados, mas nós estamos lá com nossa carcaça lá falando, Senhor, né? A pastora falou dos DVD. Nós tínhamos uma caixa, irmão, de pirateixa. Jogamos tudo fora. Né? Tem mais Tinha nenhum. mais de 100 e pouco lá. Tinha muito. E quando nós fomos... Todas as semanas comprava. Quando nós fomos mudar de casa, nós pusemos uma caixa lá. Eu falei assim, ninguém vai querer isso aí não. Pusemos um monte de coisa lá. Jogamos no lixo. De bugiganga nossa. E quando eu voltei para pôr mais, já não tinha mais nada. Não, levaram os Você DVD. vê?
pessoal levou tudo que nós punhávamos levava. Se pusesse lá um cabo de vassoura quebrado, eles levavam. Eu falei, meu Deus, que situação, né? Mas louvado seja Deus, que nós nos libertamos disso aí, né? E se voltamos para o Senhor. Isso aí é coisa que Deus vai tirando da gente, irmão. Né? A gente é falho, a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias por atos, palavras, intenções, pensamentos, obras. Então que o Senhor venha ter misericórdia de nós, amém? Que você possa desfrutar desse estudo aí, que você que ore mais ainda, você que não ora, procura frequentar um culto de oração, ainda que você mata essa carne velha aí e vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Irmão, Senhor, você que deseja estar conosco amanhã, Rua Serra do Palmeirão, número 65, Jardim Canaã, amanhã às 7h30, quinta-feira. Ah, não, né? Quinta-feira, continua. Quinta-feira, 7h30 da noite. A Mari que dá os recados não tá dando. Quinta-feira, 7h30 da noite, nós estamos lá no culto de oração. É uma bênção, irmão. Venha aclamar a Deus conosco. Sábado pela manhã, nós também estamos lá em oração. Às 7h da manhã começa a consagração. Eu gosto de orar de manhã, acho que é porque a nossa mente está mais limpa, né? Não deu tempo de pecar ainda. Então a gente estamos lá também orando. Tem sido também uma bênção para a glória de Deus. E sexta-feira a gente está aqui na live de novo, se Deus assim permitir. Amém, meus amados irmãos? A igreja anda de joelho, né? Tem um louvor que fala de joelho, né? De Esqueci joelho. o nome da... Você quer vitória? Qual é o nome da irmã? De joelhos. Como é o nome dela? Quer vitória? Então desce de joelho. Aquela que canta Daniel. De joelho. Eu lembro desse louvor aí que até a carne estremecia. Eu falei, Quando eu vou cantar esse louvor. Nós temos que descer. Raquel Silva, né? Acho que não lembro. Eu não lembro o nome da irmã, mas é uma abençoada. Irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por estas vidas que estiveram conosco, ó Pai, nesse ensinamento. Ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha despertar cada vida, a cada um, meu Pai, para que venha orar, buscar ao Senhor, Senhor, enquanto há tempo, enquanto se pode achar. É verdade. Meu Deus, nos fortalece, Pai, nos segura pela Tua mão poderosa e que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Visita cada um em o nome de Jesus, né? Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E o povo santo neste santo lugar diz amém. Que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus.